amados, meus queridos irmãos em Cristo, estamos aqui mais uma vez, às 20 horas em ponto, desse dia 29 de maio do ano de 2020, para mais uma transmissão do nosso devocional, nosso tempo com Deus. Temos chamado esse momento de o culto doméstico, né? De certa forma, um momento em que nós paramos tudo em casa, ou pelo menos tentamos parar, e com a família, os filhos, nós tentamos ali ver qual é o recado, né, de Deus aos nossos corações. Eu sou o pastor Wagner de Barros, né? Você, se está na minha página do Facebook, é claro que você me conhece, você é o meu amigo, né, aqui desta rede social. Também a nossa transmissão, ela está em sincronia com a página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Compartilhe as nossas transmissões, assim sendo, podemos chegar e alcançar muitos outros corações, não é verdade? Quem sabe, uma alma que vale mais do que o mundo inteiro, ela pode assim ser alcançada através da sua ação, do seu teclar aí, apenas indo até a sua página, né, até a minha página e compartilhando na sua página do Facebook. Alguns irmãos em Cristo ali já dando uma boa noite. Hoje o irmão Ayrton foi o primeiro, né? A irmã Rosa, a dona Consolação, e assim vai outros irmãos queridos. Muito obrigado, né, por sua atenção ali. Muito obrigado pelo seu carinho. Temos tido pessoas da nossa igreja que estão sempre sintonizados, temos tido pessoas de outras igrejas e de outras cidades também. E eu estou maravilhado de ver a obra de Deus através das nossas transmissões. Glória seja dada a Deus por isso. Cada dia que passa, eu conheço alguém diferente, né? Que tem, assim, chegado com muito carinho, muito amor e agradecido pelo ministério de transmissões da Palavra de Deus nesse momento tão difícil, nesse momento de isolamento, em que estamos impedidos, né? De ir e chegar até a casa de Deus, até o lugar onde a igreja congrega, onde a igreja se reúne para cultuar ao Senhor em louvor, cânticos e também, né, os ministérios agregados, mas principalmente também ouvirmos a palavra de Deus. Então, uma boa noite para você e que Deus esteja abençoando as nossas vidas a partir de agora, através da nossa live, da nossa transmissão. Deus seja glorificado. Vamos entrar agora na presença de Deus em oração. Eu já adianto para você que o texto bíblico que nós vamos estar usando nessa noite encontra-se no livro de Atos, capítulo 12, versículo de número 23. Atos, capítulo 12, versículo 23. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas ferramentas das redes sociais que podem ser usadas de maneira tão oportuna, ó Pai. Que o Senhor use a minha vida, que eu possa ser um instrumento do Senhor e uma bênção, ó Pai, em cada coração, em cada lar. Pai, perdoe, Senhor, por favor, os meus pecados, os nossos, e nos ajude, Senhor, a sermos ouvintes, crentes e praticantes. Salve almas hoje através dessa transmissão e esteja também restaurando a vida daquele que precisa e fortalecendo a fé de todo crente. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Muito bem, hoje à noite nós vamos ao texto de Atos, capítulo 12, versículo de número 23. Atos, capítulo 12, versículo 23. Diz a palavra de Deus: e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e assim, por conta disso, comido de bichos, expirou. Perdão, irmãos, tem um ezinho ali a mais, né? Não deu glória a Deus, comido de bichos, expirou. Hoje à noite nós vamos falar sobre esse texto muito forte, né, da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre pequenos diante de Deus. Pequenos diante de Deus. A morte de Herodes Agripa I nos ensina muito. Esse texto, lemos só um versículo, mas vamos analisar o contexto. A morte desse líder de tamanha fama, de uma família assim significativa na história, eu acredito que na história da humanidade. A morte dele, ela realmente foi algo assim que chama a nossa atenção.
ela abalou o mundo da época, com certeza, porque foi uma morte diferenciada, foi uma morte incomum. Eu me lembro de alguns líderes mundiais que morreram. Eu vou fazer esse ano 50 anos de idade, estou com 49. E nesse meu período de vida, né, desde que já era criança e depois me tornando jovem, adulto, eu me lembro de algumas mortes de lideranças mundiais significativas. Por exemplo, o presidente Kennedy morreu no dia 22 de novembro de 1963. Né? Eu não era nascido ainda, mas foi uma morte que repercutiu, e até hoje, né, uma morte terrível, um assassinato horrível, né? Algo impactante mesmo. Eu me lembro, esse sim, já vivo, Tancredo Neves, eu era e tinha 15 anos de idade, né? E também foi um homem muito importante para a história do nosso país. Ele estaria assumindo a presidência do país, mas acabou morrendo um pouquinho tempo antes da sua data de assumir o governo. Você também se lembra, né, da morte do cantor famoso Elvis Presley, que tem até uma história muito triste, porque foi alguém que, de certa forma, nasceu na igreja, ou pelo menos cresceu na igreja, alguém envolvido no ministério de música, e depois a fama o levou para um outro caminho, e ele, infelizmente, no dia 16 de agosto do ano de 1977, morreu, de certa forma, né, desviado, afastado dos caminhos de Deus. Né? A fama, o sucesso o levou mais cedo. E assim nós poderíamos, eu tenho aqui alguns outros casos, e assim nós poderíamos mencionar também outros nomes. Na Bíblia não é diferente. Olhando para a palavra de Deus, também nós vemos pessoas importantíssimas que têm o registro da morte delas. Tanto pessoas que poderíamos falar sobre servos e servas de Deus, como também aqueles que não eram servos do Senhor, aqueles que nem crentes eram. Aqui o livro de Atos, ele abre um parênteses e apresenta então a morte de Herodes, um perseguidor da igreja. Herodes, alguns versículos anteriores, nós podemos ver que ele mata um dos servos do Senhor, Tiago, e também mandou prender a Pedro. E depois Pedro, há um contexto ali nos versículos anteriores que Pedro é de uma maneira maravilhosa liberto da prisão. Aqui Herodes morre. E a Bíblia nos mostra que ele foi comido por bichos, né? Que morte terrível. Ele, assim, de certa forma, ele cai, vamos imaginar que ele desmaia, e os bichos, né, de dentro para fora se manifestam comendo ali a sua carne, comendo ali o seu corpo. Então, toda essa história que eu resumi para você nos ensina uma lição, que é esse nosso título aí. Nos ensina uma lição de que toda e qualquer liderança, todo e qualquer líder político, toda e qualquer pessoa, ele é pequeno diante de Deus. Ele é pequeno. Isso é importante, a lição do nosso devocional hoje é importante, porque eu creio assim que nós vivemos um momento, e na verdade eu acho que o homem, eu e você, a gente se acostumou, de certa forma, a depositarmos uma confiança exagerada no governo, nos nossos líderes. E como crentes, como cristãos no Senhor Jesus Cristo, né, as pessoas então que seguem a palavra de Deus, o caminho de Deus, nós temos que entender que todo mundo, ele é pequeno diante de Deus. Ele é pequeno. E o texto bíblico, então, hoje à noite nos mostra por que os líderes são pequenos e o nosso Deus é tão grande, é todo poderoso. O que a palavra de Deus, então, nos ensina nessa noite? Então, em alguns minutos, vamos ver três pontos, ou pelo menos frases, que afirmam esta verdade. Pequenos diante de Deus. A primeira frase é essa: a maneira que Deus preserva os seus servos. Eu gostaria de mostrar que Deus é grande e essas pessoas são pequenas diante de Deus por causa da maneira que Deus preserva os seus. Atos capítulo 12, versículo 19, né, ali no contexto diz que quando Herodes procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar e partindo para a Judéia e Cesareia ficou ali.
O contexto nos mostra que Herodes tinha mandado prender, então, a Pedro, e Pedro, de uma maneira milagrosa, é liberto. Ele é liberto. Está vendo como tudo está no controle de Deus? Deus permitiu a morte de Tiago, mas pouco tempo depois mostrou que se ele quisesse, pois é Deus, se ele quisesse ter salvo Tiago, ele teria. Se ele tivesse ou quisesse ter salvo Estevão, o primeiro mártir, nós falamos sobre ele essa semana, ele teria, porque ele é Deus. Aqui num contexto assim de 3, 4 versículos, nós vemos a morte de talvez o líder político, um dos líderes políticos mais importantes do mundo da época, morte por vontade divina, por ação poderosa de Deus, e, ao mesmo tempo, Deus operando e libertando um simples discípulo seu, um simples servo, Pedro, liberto da prisão. Então, a primeira afirmação que nós vemos porque que todo líder é pequeno diante de Deus é a maneira que Deus ele trabalha com os seus servos, com os seus filhos, com aqueles que estão engajados, envolvidos e servindo ao Senhor, independente se é discípulo aqui, se é um pastor, se é um membro da igreja. Você é um crente em Jesus Cristo? Você é uma pessoa que proclama a fé em Cristo? Você é alguém que realmente já entregou sua vida a Cristo? Então descanse no Senhor. Descanse, porque a maneira como Deus lida com os seus servos, ela é perfeita. Existe até um cântico que me vem à memória agora, que fala justamente nas entrelinhas da sua melodia, né, ali do seu cântico, fala justamente isso, né? Pois é perfeito. Realmente, Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. E as dificuldades deste mundo, as tempestades deste mundo, os vales deste mundo, isso que nós passamos, isso não significa que Deus não é ou não seja perfeito. Não. Deus, ele é. Por isso que ele mandou Jesus Cristo para nos salvar. Porque ele nos quer tirar deste mundo tão imperfeito, tão vil, tão pecador, tão cruel, tão injusto, tão imoral. Ele quer nos tirar desse mundo para nos levar para a eternidade, para um mundo perfeito, um mundo melhor, um mundo em que ele vai governar. Ele vai ser o Deus, o Senhor, o governador. E nós teremos o prazer de desfrutarmos desta eterna graça de Deus. Então, em primeiro lugar, a maneira que Deus preserva os seus servos. Em segundo lugar, nós também podemos aprender que os líderes são pequenos perto de Deus por causa do tempo que Deus permite aos governantes. O tempo que Deus permite. Você percebe o que aconteceu aqui no contexto? O versículo ali 23 diz: e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, e no mesmo instante o que aconteceu com ele? Ele caiu, porque não deu glória a Deus, comido de bichos caiu. Versículo 23 então nos mostra o quê? Que Deus ele agiu ali na questão de Herodes. O versículo anterior fala: e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Que coisa, né? Herodes ali até num discurso político e público, porque haviam outros líderes ali que chegaram naquele momento para fazer alguns acordos de paz e comerciais e tudo mais. Agora Herodes, ele se coloca diante dos governantes, ele se coloca diante do povo, e o povo tão empolgado, eles assim tão assim perplexos com a presença do rei, eles gritam, e eles falam, voz de Deus e não de homem, voz de Deus e não de homem. E a Bíblia nos fala que Herodes foi ferido, porque, diz a Bíblia, naquele mesmo instante, ele não deu glória a Deus. Meu amado, todo líder, qualquer líder, ele precisa governar dando glória a Deus. Eu estou dando aula no seminário esse semestre
e a minha matéria é liderança. Como nós temos aprendido tanto sobre isso, né? Sobre a importância do líder ser humilde, da importância do líder ele ser servo, acima de tudo, ele entender que ele é apenas instrumento do Senhor, nada mais do que isso. Claro, sim, com as suas responsabilidades delegadas e dadas pelo próprio Deus, porque toda liderança é instituída, é colocada por Deus, mas o tempo da liderança é dado por Deus também. Chegou uma hora que Deus olhou ali para aquela cena, Deus olhou para aquele quadro e ele disse: basta, acabou. E a Bíblia diz: no mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes. O que nos mostra que os líderes são pequenos perto de Deus? O tempo que Deus permite aos governantes. O tempo é o Senhor que dá. Às vezes até alguns deles não estão permitindo governando de maneira correta, de maneira certa, e a gente fica pensando, né, quanta injustiça, quanta corrupção, isso, aquilo. Ore, deixe Deus cuidar, interceda pelos líderes, mas Deus está vendo todo líder político e a maneira como ele está governando o povo. Ele está vendo. O tempo, Deus vai cuidar. E cada líder prestará contas. Eles são pequenos perto de Deus. Terceiro e último lugar, não apenas nós vemos a questão aqui, né, da maneira que Deus preserva os seus servos, segundo o tempo que Deus ele permite. Terceiro e último lugar, nós vemos a obra de propagação do Evangelho. Também mostra como os líderes são pequenos e Deus é grande. O próximo versículo, vamos ver se não tem nenhum erro. Hoje eu cometi algumas gafes ali, me perdoe por isso. A Bíblia nos fala, versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Que coisa, né? Coincidentemente, a exemplo do que eu preguei ontem e falei, olha o quadro que está acontecendo aqui. Tiago tinha sido morto, Pedro tinha sido preso e milagrosamente liberto. Toda essa situação mesmo de dificuldade diante de um contexto cristão, de perseguição mesmo. No entanto, o que acontece? O rei, o todo-poderoso rei que perseguia os crentes, morre. Deus faz assim com a sua vida e ele morre. E a Bíblia nos fala no versículo seguinte que a palavra de Deus crescia. Por isso que todo governante, ele tem que temer a Deus. Porque ele tem que entender que Deus é grande e eles são pequenos. E Deus pode, assim, de um dia para o outro, mudar todo o cenário de uma cidade, de um estado, de um país, de um mundo, para que as pessoas prestem atenção que todos são pequenos diante dele. Eu creio que um pouquinho desta pandemia está mostrando o quanto as pessoas são pequenas diante de Deus. São pequenos e precisam dele. Os governantes não estão podendo fazer muita coisa, a não ser chegar para nós e dizer: use máscara e passe, né, álcool em gel, chegue em casa, lave as mãos, esteja ali purificando o que você traz da rua. Não estão podendo fazer muita coisa. Por quê? Porque são pequenos perto do nosso Deus. Então eu termino o nosso devocional hoje mostrando que toda liderança, os governantes, são pequenos diante de Deus. Eles são. Herodes, apesar de bater no peito e se achar até parecido com Deus, porque não deu glória a Deus ali quando foi, né, adorado desta maneira, o governo dele durou 3, 4 anos, pouca coisa, não é verdade? E a palavra de Deus proclamava. Afinal, qual que é a nossa atitude para com os governantes? Nós temos que orar por eles. Nós não temos que menosprezá-los. Nós não temos que atacá-los de uma maneira assim, que tire o nosso testemunho e realmente manche o nome de Cristo através das nossas vidas. Mas a Bíblia diz: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. E o contexto de 1 Timóteo diz, né,
por todos os líderes, por toda a liderança, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, o que o crente faz pelos seus governantes? O crente, ele ora. Esses dias até eu estava escutando uma pessoa falar, se não me engano, a minha esposa, a Érica, estava conversando aqui com os nossos filhos, e estava falando justamente sobre isso, né? Sobre que este versículo, quando foi dado, realmente é verdade, ele foi dado para os crentes numa época em que a liderança do mundo era terrível. O governo romano, ele era cruel. E a Bíblia falava, ore pelos reis e por todos que estão em eminência. Então, nossa atitude é orar por eles, mas também, como conclusão, e o desfecho desse devocional é que eles precisam saber de nós, povo de Deus. Os governantes precisam perceber em nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que a nossa fé está em Deus, que a nossa confiança está no Senhor, que os governos podem contar com as nossas orações, podem contar com os nossos impostos, podem contar com o nosso trabalho, pode contar com realmente a atitude do crente como um bom cidadão. Sim, é a nossa obrigação e a nossa intercessão em favor deles, mas precisam saber que a nossa confiança, amém, glória a Deus por isso, a nossa confiança não está no nosso prefeito, não está no nosso governador do estado, a nossa confiança maior não está no presidente da república, seja do país ou dos países do primeiro mundo, a nossa confiança está em Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, isso é importante, faça menção do nome de Deus. Realmente coloque na sua boca, eu confio em Deus, eu estou firmado em Deus. A palavra de Deus é a minha regra de fé, é a minha conduta e bússola para a vida. Eu vou confiar em Deus, com pandemia ou sem pandemia, com isolamento ou sem, com a prosperidade ou com a dificuldade, com a saúde ou com a enfermidade. Eu vou confiar em Deus. Por isso que o nosso título do devocional hoje à noite, desculpe a empolgação, mas dá vontade de pregar. O nosso título é esse: pequenos, pequenos todos são, diante de Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. A ti toda a honra e glória. E nos ajude a realmente fazermos isso. Confiarmos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua atenção. Amanhã, às 20 horas, volto aqui, Deus permitindo, é claro, para o nosso devocional. Certo? E não se esqueça que às 18h30 também um estudo para as crianças, através da live para as crianças. 18h30, Dona Érica com os fantoches. E agora eu me despeço de todos, com saudade da minha igreja, muita saudade dos irmãos preciosos em Cristo, onde nós congregamos. E eu me despeço de você com a nossa divisa virtual, que diz, né? Ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.